Eu desliguei. Concedo a palavra ao doutor Márcio Moraes, que se acha na tribuna, para proferir defesa. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, doutor Fernando de Castro Ribeiro, excelentíssima senhora conselheira relatora, doutora Rosa Egídio Crispino, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, doutor Felipe Cruz, na sua pessoa eu cumprimento todos os conselheiros, conselheiras, serventuários do Tribunal de Contas e todos os colegas aqui presentes. Nessa oportunidade, eu tenho a honra de representar a doutora Jennifer de Barros Rodrigues, que foi defensora pública geral aqui do Estado do Pará em 2 biênios, de 2016 a 2018 e 2019 a 2020. Os 3 primeiros exercícios da doutora Jennifer já foram aprovados por esta colenda Corte de Contas de forma regular e sem qualquer ressalva. Resta pendente de julgamento somente o exercício de 2020 e exclusivamente o período de janeiro a junho de 2020, que é o período que encerrou o mandato da doutora Jennifer. Conforme muito bem relatado pela digna relatora, foram 3 achados de auditoria nesse processo. Os 2 primeiros achados já foram, ao longo da instrução processual, já foram sanados e houve a alteração do parecer da controladoria, retirando a irregularidade desses respectivos itens. Só remanesce um ponto aqui, excelências, ainda no segundo relatório da controladoria, que é onde a gente vai dedicar a nossa manifestação nesse presente momento, tá? Que é o pagamento de encargos e multas por atraso. Então, a Defensoria Pública aqui do Estado do Pará, ao longo dos anos, né, e aí a primeira razão que a gente apresenta para que tenha havido esses encargos e pagamentos em atraso, o que gerou multas e juros, né? Vejam, nós estamos aqui falando de uma gestora que passou 4 anos à frente de um órgão com uma dotação milionária e um órgão de grande envergadura. E os 3 primeiros exercícios já foram julgados de forma regular, sem qualquer ressalva. Só resta uma ocorrência do último exercício de 2020, que diz respeito ao pagamento de algumas obrigações previdenciárias que foram feitas em atraso. Então, não se está aqui nos autos falando nada, absolutamente nada, de desvio de recursos, absolutamente nada de malversação. Pelo contrário, né, o histórico demonstra a responsabilidade, a ética, a probidade da gestão da defendente. E aqui reside o primeiro ponto da nossa manifestação, é que esses atrasos no pagamento dessas obrigações previdenciárias ocorreram por um problema estrutural da Defensoria Pública, que se refere a limitações de orçamento. Ou seja, a Defensoria Pública não conseguiu pagar essas contas sob pena de prejudicar outras atividades fim da própria Defensoria Pública. Com isso, excelências, a gente já afasta um fato aqui importante no processo, né? Esse achado, ele não revela nenhum ato imputável de irregularidade à defendente, porque o problema estava alheio à sua vontade. Era um problema estrutural da Defensoria Pública, que era a limitação orçamentária. Esse contexto de limitação orçamentária, ele está muito bem desenhado no processo, em vários documentos. Por exemplo, no ofício 292 de 2020, nas páginas 564, aproximadamente. É um ofício onde o defensor público geral solicita a confissão de dívida e o parcelamento das obrigações previdenciárias. E nesse ofício é muito claro, ao expor a situação
orçamentária deficitária da Defensoria Pública aqui do Estado do Pará, acumulada ao longo de vários anos, bem anteriores, inclusive, à gestão da defendente. Inclusive, nesse ofício, a Defensoria Pública é o órgão do sistema de justiça com menor orçamento dentre todas as instituições do sistema de justiça, segundo o parecer do ofício 292/2020. O segundo documento, excelências, é o parecer do Ministério Público de Contas, um excelente parecer que consta as folhas 1047 a 1049, onde expressamente foi reconhecido a impossibilidade de exigência de conduta diversa da defendente. Ou seja, para ela poder pagar as obrigações previdenciárias em dia, naturalmente que ela teria que prejudicar alguma outra finalidade da Defensoria Pública. Então, evidentemente que houve a necessidade de se fazer uma escolha consciente. Então, por exemplo, fechar alguma unidade da Defensoria Pública, o que iria prejudicar o próprio jurisdicionado. Então, nesse sentido, o parecer do Ministério Público também foi elucidativo. Por fim, o relatório da auditoria, as folhas 75, também confirma que essa questão orçamentária ela é histórica, ela não surgiu na gestão da defendente, ela é anterior, tanto que o item 4.4.3 ele faz referência a achados anteriores, de exercícios anteriores. Então, excelências, esse problema, esse é o primeiro ponto da nossa manifestação, ele era estrutural, ele não foi desencadeado, ele não foi originado na gestão da defendente. O segundo ponto da nossa manifestação é que o relatório da Controladoria atribui responsabilidade à defendente por culpa em vigilando e culpa em eligendo, né? E nós sabemos todos aqui que um órgão como a Defensoria Pública, de grande envergadura, sobretudo no estado do Pará, em todos os nossos rincões do estado, e isso foi muito bem demonstrado na nossa manifestação, através do organograma da Defensoria Pública, que mostra a complexidade de gerir uma instituição desse tamanho. Então, a responsabilidade atribuída pela Controladoria à defendente é unicamente porque ela exerceu a função de defensora pública geral. Então, com todo o respeito ao parecer, todos nós sabemos que após o advento do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a linda LINDB, ficou muito bem consagrado que a responsabilidade do gestor só pode ocorrer no caso de dolo ou erro grosseiro. E isso não ocorre aqui no caso. Aqui no caso, foi atribuída uma responsabilidade genérica pelo simples fato da defendente ser a defensora pública geral. Então, é necessário minimamente que haja um ônus argumentativo a fim de demonstrar que, na hipótese, existe dolo ou existe erro grosseiro, o que não aconteceu no caso concreto. E eu peço, venha, senhor presidente, aqui para ler o artigo 12, parágrafo 7º do decreto 9830 de 2019, quando ele fala: no exercício do poder hierárquico, só responderá por culpa, invigilando, aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro ou dolo. E isso, sem dúvida alguma, não foi demonstrado, com todo respeito, no parecer da Controladoria. E um outro ponto aqui, excelências, muito importante, e nós não podemos deixar de fazer esse registro, é que no exercício de 2020, de janeiro a junho de 2020, todos nós lembramos aqui que nós estávamos no período pandêmico. Foi a fase mais aguda da pandemia. Foi justamente de fevereiro a junho, onde todas as instituições brasileiras precisaram se reinventar, precisaram se reorganizar, e mesmo após todas essas adversidades, a defendente só tem esse achado, que foi aqui relatado,
com todas essas entraves administrativas, não apenas da Defensoria Pública, todas as instituições do Brasil e do mundo, né, passaram por esses desafios. Então, a gente não pode deixar de considerar esse cenário. E que, inclusive, aqui eu faço o registro, o documento, segundo o parecer da Controladoria, isentou de responsabilidade o gestor subsequente, justamente por esse fundamento de que a pandemia trouxe esse cenário adverso, né? E por que não foi aplicada a mesma ratio decidente para a defendente, que estava justamente na fase mais aguda, mais grave da pandemia. Então, a gente queria também destacar esse segundo ponto, né? E não é mais possível esse tipo de responsabilização por culpa genérica em vigilando, em eligendo. O terceiro ponto, excelências, é que, como dito aqui já pela relatora e aqui na tribuna, essas dívidas que foram pagas em atraso, que geraram encargos e multas, elas são de exercícios anteriores, bem anteriores, inclusive, à gestão da defendente. Então, vejam, já foram aprovadas aqui, regulares, sem qualquer ressalva, as contas de 2017, 2018 e 2019. Então, por que agora, justamente, essa questão ela vem ser considerada uma irregularidade? Então, com todo respeito aqui à Controladoria, a gente pede aqui coerência decisória. Não há sentido se as contas, se essa dívida é uma dívida pretérita, é uma dívida anterior, inclusive, à gestão da defendente, e que os exercícios anteriores já foram todos aprovados, sem qualquer ressalva, e não tem sentido agora essa questão vir a trazer qualquer tipo de consequência à defendente. E o último argumento, excelências, aqui é o destaque para o parecer do Ministério Público de Contas, que foi um parecer muito bem aqui elaborado. Eu vou pedir, venha, só para ler um trecho da ementa, onde o órgão ministerial, abre aspas, fundamentou sua manifestação na impossibilidade de exigência de conduta diversa, considerando o déficit orçamentário e financeiro acumulado em exercícios anteriores, o cenário pandêmico e a essencialidade dos serviços prestados pela instituição à sociedade. Ademais, entendeu pela baixa materialidade da conduta frente ao montante gerido e a inexistência de dano ao erário. Assim, tal ato não é capaz de macular a integridade das contas da gestão. Um excelente parecer, e a gente diverge tão somente na parte final da conclusão, que recomendou a regularidade com ressalvas. Ao nosso sentir, pelas próprias razões do parecer, o mais adequado seria a regularidade sem qualquer tipo de ressalva. E por que eu digo isso? Porque o próprio parecer do Ministério Público reconheceu que não há qualquer indício de dano ou de malversação aos recursos públicos. Reconheceu também que há uma falta de dotação orçamentária, ou seja, é um problema estrutural que não compete à responsabilidade da nossa Constituinte. Terceiro, o parecer do MP entendeu que não se exige outra conduta à defendente a não ser aquela que foi por ela adotada. E, por fim, excelências, a baixíssima materialidade dos recursos públicos que estão aqui sendo considerados em relação ao todo que foi gerido pela Defensoria Pública, que, segundo o parecer do Ministério Público, corresponde a 0,20% de todos os recursos que foram ordenados pela defendente ao longo do ano de 2020. E, se considerar todo o universo, corresponde... Márcio, ou não? seu tempo está esgotado. Já estou finalizando, presidente. E, se considerar todo o universo, corresponde a 0,073%, ou seja, não chega nem a 0,5% dos recursos que foram geridos.
Então, excelências, esses são 4 fundamentos que nós apresentamos aqui a este colênio do tribunal para que a gente consiga a aprovação dessas contas regulares, sem qualquer ressalva, que era o problema estrutural e institucional, a impossibilidade de responsabilização genérica por culpa em vigilando, por culpa em eligendo. As contas anteriores foram todas aprovadas sem ressalvas e o parecer do Ministério Público reconheceu a inexigibilidade de conduta adversa, a ausência de dano ao erário, a inexistência de malversação e baixíssima materialidade do único achado que foi apontado pela Controladoria ao longo, posso dizer, desses 4 anos, já que as contas anteriores foram julgadas sem qualquer tipo de ressalva. Então, por essa razão, excelências, a gente pugna que essa digna Corte de Contas julgue regulares e sem ressalvas as contas da defendente relativas a 2020. Muito obrigado pela atenção. Coloco o assunto em discussão. Se ninguém deseja discutir, devolvo a palavra à ilustre relatora para proferir seu voto.